Fred, agora eu vou te perguntar, você como torcedor do São Paulo. Manda. Você é a favor da permanência do Crespo depois do jogo de hoje? Outra, você acha que a diretoria do São Paulo banca o Crespo como vinha bancando com essa campanha bizarra no Campeonato Brasileiro? E com esse jogo hoje, que na minha opinião foi absurdo o que aconteceu em termos de escalação, em termos de substituição. Olha, eu não gostaria de ser incendiário aqui, falar que eu acho que tem que demitir o Crespo e tal. Eu acho que precisaria ter uma conversa séria e entender se ele assume que foi um erro grosseiro e que vamos trabalhar juntos. Aí ele é um bom treinador, mas é um erro muito grosseiro, repetido, tem que ser muito criticado. Não demitiria porque eu acho que, sei lá, com a maneira como o futebol está caminhando, cada vez mais problemático financeiramente você mandar embora um treinador, procurar um outro agora. Mas assim, tô muito mas vai ter decepcionado. uma pressão da torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo é apaixonada por ele, ou era? Ele trouxe o título, mas a gente veio falando durante toda a temporada. Pela conduta dele, pela gentileza que ele é como pessoa. Até por isso eu não tô aqui querendo explodir tudo, mas eu normalmente... Ele ganhou a torcida do São Paulo. Mas acontece que ele vem errando. Mas é verdade. Mas eu acho que não... Ele vem errando. Eu não vejo, sinceramente, nenhum risco do Não, acho que não balança também. Não, acho que não. Crespo... Não, só quer dizer, que nunca sabe, né? Que aumenta uma pressão. Vira uma pressão. Mas é um desgaste. Ainda tem a Copa do Brasil. Se na Copa do Brasil ele não escala o Benítez de novo, não põe o Renato de novo, cai de... Aí eu acho que começa a vir um problema. Aí começa a falar, brother, peraí. Talvez lá dentro eles saibam por que ele não escala o Benítez. Sim. Seria legal ele explicar, porque tá ficando feio pra ele essa porque história. Porque realmente eu não vejo assim... O cara entra em campo e dá passe pra gol. Chuta conversando no gol, com muita joga. gente do São Paulo, da direção e tal, em nenhum momento, sinceramente, eu acho que é uma conversa que nem existirá. Óbvio, vamos conversar com ele, fazer um levantamento do jogo, o que aconteceu e tal, mas não acredito que sequer se cogite a saída dele. Eu recebi uma mensagem aqui de um amigo que é bem influente no meio do futebol, conhece muita gente, e ele manda aqui pra mim. É até me questionando um pouco. Ele, pilha, você não. Vai. Aí ele bota, eu falo tudo. Ele bota aqui, óbvio que está machucado. Falando do Benítez. Ele está tratando até fora do clube, de tão ruim que está o DM do São Paulo. Eu recebi uma mensagem também hoje falando sobre gasta DM. e não pode usar. Agora, pra mim, se tá acontecendo Não isso... escala. Não, é isso. Não, pior. Se ele tá machucado, se ele tá, inclusive, tratando fora do São Paulo, o Crespo não pode chegar nas coletivas, como ele sempre chega, e fala, é questão técnica. O Crespo porque ele tá queimando o jogador. É lógico, porque a gente que... E tá queimando ele. Se queimando, exatamente. Queimando todo mundo do banco. Porque ele fala sempre... protegendo, né? Mas do quê? Pô, mas ele tá protegendo. Não, digo assim, talvez ele não queira... Pô, tá passando por um tratamento, não tá 100%. Pronto, o que custa, né? Dá uma explicação. Não tem que levar pro banco. Não tem. E eu recebi mensagem também hoje em rede social de um fisiologista que já trabalhou no clube, também não vou passar nomes de ninguém aqui, mas que me passou a informação dele. Falou, olha, eu cansei de ver mais de um jogador, e citou alguns nomes conhecidos dos últimos anos, tendo problemas graves com o DM do São Paulo e saindo e tratando então, quer fora. dizer que a informação que eu trouxe aqui é verdadeira. Mas eu já sabia que era, claro, quentíssima. O DM não, o médico do São Paulo é muito bom, mas toda a estrutura do São Paulo é uma droga. O fisiologista disse o seguinte ainda, Nilson, tô só repassando aqui, tá? Não fui apurar essa informação, vou verificar também em cima de tudo que o Nilson já nos contou, mas que teria, segundo esse cara, um bom médico no São Paulo e abro aspas, um monte de estagiários, fecho aspas. Enfim, eu não tô lá dentro. Isso não dá pra julgar. Pra saber o que tá rolando. Doutor José Santos, a gente pode assinar tranquilo. Isso, pode assinar tranquilo. Se ele tem uma condição de trabalho ruim, é outra coisa. Tem um staff bom, e quando chega no departamento médico também, o cara já chega estourado. O departamento médico não prepara o jogador, né? Sim. Por que estoura? Porque a condição é péssima? É possível. A recuperação, então, a recuperação não existe. O sistema a estrutura para recuperar o jogador é inferior, tudo isso parece muito claro. Agora, especificamente o doutor José Sanches, ele não pode ser culpado por isso, pelo contrário. Mas eu acho que o São Paulo deveria abrir isso, do jeito que o Muricy abriu para mim na live, o São Paulo teria que abrir isso. Dizer, olha, está passando por essa situação. Aqui, como diz o Vamp, né, Fred Ring, é informação. É programa de informação. Essa mesma pessoa que me mandou, ela manda aqui, metade do time está fazendo físio fora. Não confiam no DM do clube. Aí manda aqui, Éder, Benítez, Vitor, todos fazendo fisioterapia fora. Eu sei porque vejo, faço no mesmo lugar. Acham um absurdo o São Paulo com um DM como aquele.
Miranda tá falando, vamos ouvir esse aí sim, esse não pode ser criticado, o zagueiraço Miranda já falou? Então, o que o Miranda falou, diretor? Já vamos pegar e rodar de novo a frase do Miranda aí, respondeu 2 perguntinhas aí, foi bem rápido, parece. A gente já vai recuperar para vocês. Desculpa, Pilhado. Então ele citou os jogadores que estariam se tratando fora do DM do São Paulo. Fora e que acham um absurdo o São Paulo Futebol Clube com um departamento médico como aquele. Aí ele diz aqui, olha o quanto de dinheiro o São Paulo perdeu ficando fora. E ele que é uma pessoa muito influente, ele diz... Já quebrei o pau com o presidente um dia sobre isso. Então, é uma questão aí que é confirmada, né? Muitos jogadores do São Paulo não confiam no que está acontecendo ali. O staff deles leva o jogo, tira o jogador do clube para se tratar de forma particular. Benítez não entrou por opção técnica. Ele desceu no intervalo para o vestiário. Poderia entrar em campo hoje? Boa noite. Não, infelizmente... No estaba bien físicamente da 3-4 días. Claramente no falamos y no comunicamos esto. Mas ele não podia jogar. Também. Vocês entenderam por que o Benítez acabou indo pro banco ontem? Então, mistério. Será que é para manter o mistério pro adversário? Porque eles têm, mas ele deixou bem claro. 3-4 dias ele estava muito mal. Não mas, Flavião, é o que eu falei pro Nilson hoje no intervalo. A minha vontade como São Paulino é acreditar no Crespo. Eu quero gostar do Crespo. Ele é um cara elegante, ele é educado, ele é legal. Parece ser um cara muito legal. Eu gostaria que o Crespo continuasse no São Paulo. Só que é difícil de acreditar, porque na última partida ele foi perguntado a mesma coisa na coletiva e falou tá em ótimas condições. Mas quando foi essa lesão? Que lesão é essa, então? Porque era a história do ele falou, não contamos, não falamos nada. Por que não? É porque achou que poderia valer. Muita gente usa isso, usa esse artista até o final, deixa aquela história, vai jogar, não vai jogar e tal. Mas e o Benítez é um jogador Chulapa que faz diferença em 77. Seguramente ele não tinha condição, senão teria entrado. Eu acho também que se ele tivesse condições, é capaz até que o Benítez falaria alguma coisa. Foi uma tentativa de conseguir alguma coisa, de criar alguma dificuldade. Mas aí o Palmeiras mudar alguma peça, assim, de aí, claro, talvez eu tô querendo demais, mas eu acho que podia ter rolado, porque assim, eu não consigo entender qual é a vantagem na boa desse, será que eu vou escalar o Benítez? Não escalou em nenhum momento. Como se fosse nada. O Pelé também. Eu acho que assim, podia ter uma transparência maior, até pra facilitar a cobrança em cima do Crespo. Não ficar a torcida pesando em cima do cara, falando, pô, o cara tá burro, mas hoje não põe o Benítez, o cara tá bem, o que é isso? Mas tem muito essa coisa do futebol, sim, o cara fica segurando, fazendo mistério. Voltamos, Flávio Prado, do intervalo para a Rádio Jovem Pan. É argentino, né? Talvez tenha... mas tem muito no futebol também aqui. O Lian citou a história do Sérgio Chulapa. Tem várias histórias assim, né? Sei lá. Tenta atrapalhar alguma coisa, mas hoje em dia não adianta nada. Muito eu acho que ele se atrapalhou mais do que ajudar o São Paulo. Sim. Nossa, toda. Ele tomou porrada, cacetada o tempo todo, né? Só depois na coletiva que foi explicar que o rapaz não tinha condição de jogar. Agora, outra coisa que eu queria entender. Por que ele desceu pro vestiário 15 minutos Exatamente, antes? Por que o Reinaldo desceu também 15 minutos antes pro vestiário? Os dois. Aí criou-se a expectativa que os dois vão entrariam. Vão jogar. Entrariam, vão fazer algum trabalho lá no vestiário para voltar pro segundo. Mas por que puxou os dois e ele não entraram? Ninguém fez essa pergunta. Ele parece aquele aluno que tá mais preocupado em fazer a cola do que estudar. Ele tá dando um show tão grande, se for isso, pirotécnico aí de encenações. Será que foi encenação? Avisa agora, o Reinaldo desce agora, tá pra fingir que é isso? Que ele ficou esperando. Aí ele voltou com o Borja. O Rojas. Ainda fosse o Borja. Aliás, entrou bem, hein? O Rojas jogou bem. O que o Rojas pode fazer, mas, né? Mas ele jogou bem. Colocado o Reinaldo ele incomodou. no jogo. Ele foi talvez o melhor atacante do São Paulo. Mas podia ter colocado o Reinaldo no jogo. Bem, só jogo de o Rojas. Claro. O Rojas é aquele cara, quando ele entra, você tem a torcida. Normalmente ela levanta, fala um palavrão e vai embora, né? Sim. Sabe, faltando 15 minutos, o time perdendo 2-0, levanta o cara e fala, vai. Foi o que eu fiz quando entrou o Vitor Bueno, na verdade. O Éder tem mais qualidade. Mas ele entrou bem. Podia ter colocado o Éder. O problema é que o Éder estava voltando ontem, então não tá em forma. Mas é aquela coisa, né? Então o Benítez também tá no banco, põe os caras lá tudo sem forma lá no banco e tudo sem preparo, sem nada. Aliás, o departamento médico do São Paulo é brincadeira, né? Não é médico. Médico e... Não pode departamento falar médico não. Não pode falar que é questão médica. Eu não entendo, é uma questão de sucata
fisiologia, o São Paulo, por isso que eu falo que tá mas é o DM, né? Quer dizer, a estrutura do DM. Eu digo a questão de fisiologia e preparação física. Alguma coisa de errado tem, porque não é possível. Você acha que todo jogo estoura um pouquinho. Você acha que os fisioterapeutas o departamento do médico São Paulo, retoma, os fisioterapeutas, o médico, o doutor Sanches, que está lá há 800 anos, grande médico. Você acha que eles não vão pedir para a diretoria, por favor, gente, me dá uns aparelhos melhores. Gente, compra uma coisa melhor. A academia do São Paulo diz que é aquelas academias do tempo dos agaias, do tempo antigo, velho. De jogador já aqueceu nos últimos anos. Será? Foi vanguarda. Tem jogador aquecendo, isso aí porque minha cunhada me contava que ela malhava na Companhia Atlética lá do estádio. Tinha jogador malhando na Companhia Atlética. Mas era vanguarda. Sai dentro do estádio. O São Paulo, quando montou o Refis, foi o top de linha primeiro. Era um exemplo. Aí parou no tempo. É por isso que eu falo. Mas sabe que ano é isso, 80? 1980, o tempo que eu entrei na rádio aqui, 82. 85, quando construiu o CT. Então, gente, mas isso aí já passou, já são 40 anos. Exatamente. 40 anos. Não faz sentido então, isso, né? Peraí, porque olha, o passe do Benítez, por exemplo, hoje ele está emprestado com o passe dele fixado em 16 milhões de reais. Era um cara que, se tivesse jogando, claro, isso também não é culpa do São Paulo, ele nunca conseguiu grandes sequências, poderia ser comprado. Um time que estuda fazer uma contratação de 16 ou que seja de 8 milhões de reais, não pode ter um departamento sucateado que de repente com 2 milhões você resolve a estrutura do negócio. Sabe o que é mais engraçado? Sabe o que é mais gozado isso? Quando o São Paulo tinha ele tinha o doutor Antônio Leme Nunes Galvão, baita de um presidente, um cara, ele era um dos donos do antigo BCN, uma visão empresarial. Aí que ele fala assim, o João Paulo Medina, um gênio da preparação física, coloca para ele o seguinte: olha, acho que nós precisamos fazer alguma coisa além. Medina e Minelli. Ele diz assim: existe a fisiologia. Não tinha fisiologia, não existia essa modalidade do futebol. Tem algum cara que é diferenciado? Tem. Ele trouxe o doutor Turíbio Leite de Barros. Aí o doutor Turíbio chegou e falou: olha, tem que fazer uma coisa moderna para você poder fazer as coisas andarem. Ele recebeu da direção de São Paulo anualmente uma verba bem elevada. Ele ia numa feira na Alemanha, na Alemanha, não sei onde é que era. Chegava lá, ele comprava o que havia de melhor e já com o contrato assinado para o caso de alguma coisa nova vir, ele retirava a antiga e botava a nova. Por isso os europeus iam para cá. E em contrapartida, o São Paulo divulgava isso com fotos. Naquela época a imprensa tinha acesso, então, aí, o equipamento super moderno que o São Paulo tinha, e aí as empresas que tinham academias e tal, não tinha toda essa febre, mas quem quisesse estar modernizado estava ali. O que começou a acontecer? O São Paulo começou a atrair os grandes profissionais para trabalharem lá. Todo mundo queria trabalhar lá até para poder ter um equipamento mais moderno e tal. E o São Paulo ficou muito acima de todo mundo. Aí depois começaram a trazer fisiologistas, aí o Antônio Leme Nunes Galvão perde a eleição para o Juvenal Juventus por 1 voto. Cabeças completamente diferentes. O Juvenal fez o Jardim Suspenso da Babilônia lá na parte social, mudou completamente a história e teve, para fechar tudo, dizendo a seguinte frase: temos condições espetaculares, não precisamos de pessoas. Os nossos equipamentos, a nossa estrutura vem. Então, a estrutura já não era mais a mesma, a estrutura ficou sucateada, as pessoas saíram e o São Paulo ficou nesse estágio de começar a fazer só coisa desesperada. Nunca evitar que o incêndio aconteça, sempre apagar o incêndio que já está lá. E continua assim. O Júlio está lá para apagar incêndio, para tentar, depois que o incêndio apagar, dar uma nova estrutura, trazer o São Paulo para aquilo que ele sempre foi. Então a realidade hoje é essa. O Palmeiras, ao contrário que o Paulo Nobre, começou a comprar, virou moderno, e aí joga moderno contra arcaico. Já acontecia lá atrás. Só que o moderno do São Paulo, o arcaico era do Palmeiras. Agora é o contrário.